Veículos de luxo normalmente perdem de 40% a 60% de seu valor nos primeiros 3 anos. Mas investidores experientes reconhecem que a depreciação cria grandes oportunidades. Hoje, estamos listando 12 automóveis de luxo de 2022 a 2025 que realmente valem a pena possuir após o término da garantia. Estes são casos em que quedas significativas de preços fazem sentido porque a manutenção não vai te falir. De modelos Genesis perdendo os 35 mil reais a SUVs Lexus, que são acessíveis para manter em funcionamento, um carro específico deprecia tão severamente que você pode comprar uma versão de 3 anos por menos do que um Accord novo. Vamos mergulhar nos detalhes. Top 1 Genesis G80 2022 a 2024. Começando nossa lista, está um sedã coreano que desafia o establishment europeu. O Genesis G80 perde de 45% a 50% de seu valor em 3 anos, o que a maioria dos compradores interpreta como um sinal de alerta. No entanto, compradores inteligentes veem isso como uma chance. Esses sedãs de luxo coreanos caem de preço como pedras, porque a marca Genesis não tem prestígio, mas a engenharia subjacente é sólida e os custos de manutenção são mais próximos da Toyota do que da BMW. Sob o capô, você encontrará um motor de 4 cilindros turbo de 2,5 litros, produzindo 300 cavalos de potência, ou um V6 biturbo opcional de 3,5 litros, produzindo 375 cavalos de potência. O motor de 4 cilindros é mais confiável a longo prazo, evitando a complexidade dos sistemas biturbo. A Genesis utiliza transmissões automáticas convencionais de 8 velocidades que custam de os 3 mil reais a 4.500 reais para reconstruir, em vez dos pesadelos de dupla embreagem ou CVT de 8 mil reais a 12 mil reais encontrados nos rivais europeus. A Consumer Reports classifica a Genesis acima da média em confiabilidade. A garantia do trem de força de 10 anos e 100 mil milhas é transferida para os segundos proprietários, oferecendo cobertura que as marcas europeias não igualam. Os custos de manutenção permanecem razoáveis. As trocas de óleo custam de 80 reais a 120 reais. Os serviços de freio custam de 400 reais a 600 reais por eixo, e a disponibilidade de peças através das concessionárias Hyundai mantém as despesas gerenciáveis. A realidade da depreciação é que os modelos G80 de 2022, que custavam 55 mil reais novos, agora são vendidos por 28 mil reais, a usar 32 mil reais com 30 mil milhas, perdendo mais de os 25 mil reais em valor. Mas essa mesma depreciação significa que você está comprando luxo legítimo pelo preço de um Honda Accord, mantendo-o pelos custos de um Camry. O truque é comprar com 3 anos de idade, quando a depreciação diminui, mas a cobertura da garantia permanece. Os proprietários que compraram novos lamentam a perda. Os proprietários que compraram usados por 30 mil reais adoram o valor. Mas a barganha da Genesis corresponde ao que a Volvo alcançou com seu elegante sedã? O número 11 tem a resposta. Top 2 Volvo S90 2022 a 2024. Em seguida, vamos dar uma olhada em uma obra-prima sueca que oferece um tipo diferente de luxo. O Volvo S90 perde de 50% a 55% de seu valor em 3 anos, criando uma das melhores oportunidades de valorização de sedãs de luxo para compradores dispostos a escolher a simplicidade escandinava em vez do prestígio alemão. Esses sedãs elegantes depreciam fortemente porque a demanda por sedãs entrou em colapso e a Volvo não tem o prestígio de marca da BMW. No entanto, a engenharia se mostra surpreendentemente durável quando mantida adequadamente. Sob o capô está um motor de 4 cilindros turbo de 2,0 litros, produzindo de 250 a 316 cavalos de potência, dependendo da configuração híbrida leve. A variante híbrida leve B5 é a mais confiável, evitando a complexidade dos sistemas híbridos plug-in, ao mesmo tempo em que fornece potência adequada. A transmissão automática de 8 velocidades é durável quando mantida com trocas de fluido a cada 40 mil milhas, custando cerca de 300 reais a 400 reais.
A Consumer Reports classifica o S90 como médio em confiabilidade, mas as pesquisas com proprietários mostram que a maioria dos problemas são pequenas falhas elétricas, em vez de falhas mecânicas catastróficas. Os custos de manutenção permanecem razoáveis para sedãs de luxo. Os serviços de rotina custam de US$ 200 a US$ 300. O preço das peças da Volvo através de oficinas independentes mantém os reparos maiores gerenciáveis em os €1.500 a os €2.500, em comparação com os €4.000 a os €6.000 para rivais alemães. A oportunidade de depreciação é que os modelos S90 de 2022, que custavam os €60.000 novos, são vendidos por os €28.000 a uns €33.000 com 35 mil milhas. Perder mais de os 30 mil na ARN cria um valor incrível. Você está comprando luxo escandinavo com assentos de massagem, som premium e segurança avançada pelo preço de um Camry, mantendo-o por custos razoáveis que não exigirão uma segunda hipoteca. A chave é evitar a complexidade híbrida plug-in. Os compradores que compram novos sentem a dor da depreciação. Os compradores aos 30 mil desfrutam de um valor de luxo genuíno. Mas a depreciação da Volvo cria um valor melhor do que o que a Jaguar conseguiu com seu sedã esportivo? O número 10 responde a isso. Top 3 Jaguar XF 2022 a 2024. Mudando para um ícone britânico que oferece alto desempenho com um grande desconto. O Jaguar XF perde de 55% a 60% do seu valor em 3 anos. Essa depreciação catastrófica assusta a maioria dos compradores, mas cria oportunidades para aqueles que entendem a realidade da manutenção. Esses sedãs esportivos britânicos desvalorizam mal porque a reputação de confiabilidade da Jaguar permanece danificada e a demanda por sedãs desapareceu. No entanto, os modelos mais novos provam ser mais confiáveis do que seus predecessores quando mantidos corretamente. Sob o capô está um motor de 4 cilindros turboalimentado de 2,0 litros com 247 cavalos de potência que compartilha a arquitetura com os produtos Land Rover. Este motor é razoavelmente confiável quando as trocas de óleo acontecem a cada 8.000 km usando óleo sintético, custando de US$ 100 a US$ 150 em oficinas independentes. A transmissão automática de 8 velocidades é durável, exigindo trocas de fluido a cada 96.000 km, custando aproximadamente $400 a $500. A Consumer Reports não pode recomendar o XF devido à previsão de confiabilidade abaixo da média, mas as pesquisas com proprietários revelam que os custos de manutenção permanecem razoáveis ao usar especialistas independentes em vez de concessionárias. A manutenção de rotina custa de $300 aos $500 anualmente, e os principais serviços custam de $1.200 a $2.000. Isso é caro em comparação com as marcas japonesas, mas razoável em comparação com os concorrentes alemães, que exigem serviços de $3.000 a $5.000. A realidade da depreciação cria oportunidade. Os modelos XF de 2022 que custam $52 mil novos são vendidos por $22 mil, os $26 mil com 48 mil quilômetros, perdendo mais de os $28 mil em valor. Você está comprando luxo britânico com dinâmica de sedã esportivo pelo preço de um Accord. Os custos de manutenção permanecem mais altos do que os da Toyota, mas administráveis se você orçar de uns $2.000 a $3.000 anualmente para manutenção. Os primeiros proprietários sentem profundamente a dor da depreciação. Os segundos proprietários que compram por os $24 mil desfrutam de pechinchas de luxo se entenderem o compromisso de manutenção. Mas a forte depreciação da Jaguar corresponde ao que a Cadillac realizou com seu sedã esportivo? O número 9 responde a isso. Top 4 Cadillac CT5 2022 a 2024. Agora examinamos um concorrente americano que oferece um sério retorno para o seu dinheiro. O CT5 da Cadillac perde de 48% a 52% de seu valor em 3 anos, porque o luxo americano carece de prestígio alemão e os problemas históricos de confiabilidade da Cadillac assustaram os compradores. No entanto,
O CT5 prova ser surpreendentemente durável mecanicamente, oferecendo luxo maciço por preços depreciados que fazem os concorrentes alemães parecerem caros demais. Sob o capô está um motor de 4 cilindros turboalimentado de 2,0 litros com 237 cavalos de potência ou um V6 biturbo opcional de 3,0 litros com 335 cavalos de potência. O 4 cilindros é mais confiável a longo prazo, evitando a complexidade do biturbo. A transmissão automática de 10 velocidades da GM foi problemática em caminhões, mas funciona melhor em sedãs quando mantida com trocas de fluido a cada 80 mil quilômetros, custando de 250 a 350 reais. A Consumer Reports classifica o CT5 como média em confiabilidade com 4 cilindros, mas abaixo da média com V6. Os custos de manutenção permanecem razoáveis. As trocas de óleo custam de R$75 aos R$100. Os serviços de rotina custam de R$200 a R$400. A disponibilidade de peças através de concessionárias GM mantém os reparos gerenciáveis em R$1.500 a R$3.000 para grandes trabalhos, em comparação com os R$4.000 aos R$7.000 para equivalentes alemães. A proposta de valor é que os modelos CT5 de 2022, que custam R$45.000 novos, são vendidos por os R$24.000 aos R$28.000 com 48.000 km, perdendo mais de R$20.000, mas criando pechinchas de luxo americanas. Você está comprando dinâmica legítima de sedã esportivo com controle de condução magnético pelo preço de um Camry, mantendo-o por custos que não exigirão a venda de órgãos. Evite a complexidade do V6 biturbo. Os primeiros proprietários lamentam a depreciação. Os segundos proprietários, ao R$26.000, desfrutam de valor de luxo que as marcas alemãs não conseguem igualar. Mas a pechincha de depreciação da Cadillac corresponde ao que a Audi realizou com seu elegante sedã? O número 8 responde a isso. Top 5 Audi A6 2022 a 2024. Nossa próxima entrada é uma potência alemã que se torna muito mais acessível no mercado de usados. O Audi A6 perde de 50% a 55% do seu valor em 3 anos, criando oportunidades para compradores que entendem que os custos de manutenção da Audi são menores do que os da BMW, oferecendo luxo semelhante. Esses sedãs alemães desvalorizam porque a demanda por sedãs entrou em colapso, e o luxo de 3 anos perde o apelo para compradores preocupados com o status. Mas a engenharia se mostra relativamente durável quando mantida adequadamente. Sob o capô está um motor de 4 cilindros turbo de 2,0 litros que produz 261 cavalos de potência, ou um V6 turbo de 3,0 litros, opcional que produz 335 cavalos de potência. O 4 cilindros é mais confiável, evitando os problemas de corrente de distribuição que afetam algumas variantes do V6. A transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades requer trocas de fluido a cada 64 mil km, custando de R$400 a R$900 em especialistas independentes da Audi para evitar falhas dispendiosas. A Consumer Reports classifica o A6 como de confiabilidade média. Os custos de manutenção permanecem gerenciáveis ao usar especialistas independentes. Os serviços de rotina custam de R$300 aos R$500. As trocas de óleo custam de R$20 a R$80. Os serviços principais chegam aos R$1.500 aos R$2.500, contra os R$3.000 aos R$5.000 nas concessionárias. O acúmulo de carbono requer jateamento de nozes a cada 96.000 a 128.000 km, custando de R$600 aos R$900. A depreciação cria valor. Os modelos A6 de 2022, que custam já R$60.000 novos, são vendidos por R$30.000 a R$35.000 com 56.000 km, perdendo mais de os R$28.000 em valor. Você está comprando engenharia alemã, tração integral, 4 e tecnologia de cockpit virtual pelo preço de um Honda Accord, mantendo-o por custos que não destruirão os orçamentos se você usar especialistas independentes. Os primeiros proprietários sentem a picada. Os segundos proprietários, aos R$32.000, desfrutam do valor do luxo alemão. Mas a depreciação da Audi corresponde ao que a BMW realizou com seu sedã esportivo? O número 7 responde a isso.
Top 6 BMW 330i 2022 a 2024. Agora nos voltamos para a máquina de direção definitiva, que oferece um valor incrível após alguns anos. O BMW 330i perde de 47% a 52% de seu valor em 3 anos, porque os retornos de leasing inundam o mercado e os compradores temem os custos de reparo alemães. Compradores inteligentes sabem que o motor de 4 cilindros Turbo B48 é relativamente confiável quando mantido adequadamente, criando um valor de sedã esportivo que os concorrentes japoneses não conseguem igualar. Sob o capô está um motor de 4 cilindros turbo de 2,0 litros, que produz 255 cavalos de potência, emparelhado com uma transmissão automática de 8 velocidades. O motor B48 é mais confiável do que os turbos BMW anteriores quando as trocas de óleo ocorrem a cada 8.000 a 12.000 km, usando óleo sintético de qualidade. Falhas na bomba d'água ocorrem em torno de 96.000 a 128.000 km, custando de 800 reais a 1.200 em especialistas independentes. A Consumer Reports classifica o 330i como de confiabilidade média. Os custos de manutenção permanecem gerenciáveis usando especialistas independentes da BMW. Os serviços de rotina custam de a 250 a 400 reais. As trocas de óleo custam de 100 reais a 150 reais e os serviços principais chegam aos 1.200 a 2.000 reais. Vazamentos na junta da tampa da válvula ocorrem em torno de 112.000 km, custando de 800 reais aos 1.200 reais para reparar. A realidade do valor é que os modelos 330 e de 2022, que custam os 45.000 reais novos, são vendidos por aos 24.000 reais aos 28.000 reais com 48.000 km, perdendo mais de os 19.000 reais em valor. Você está comprando a máquina de direção definitiva com dinâmica de tração traseira pelo preço de um Accord, mantendo-o por custos que especialistas independentes tornam razoáveis em das 2.000 reais apenas a 3.000 reais anuais. Evite a complexidade do X-Drive se possível. Os primeiros proprietários se arrependem da depreciação. Os segundos proprietários que compram a Shana a 26.000 reais desfrutam de um valor de sedã esportivo que as marcas japonesas não conseguem oferecer. Mas a depreciação da BMW cria um valor melhor do que o que a Mercedes realizou com seu sedã de luxo? O número 6 responde a isso. Top 7 Mercedes-Benz Classe I 2022 a 2024. A seguir, um símbolo de status que se torna uma jogada financeira inteligente para o segundo proprietário. O Mercedes Classe I perde de 50% a 55% do seu valor em 3 anos, e a maioria dos compradores vê uma depreciação catastrófica. Compradores inteligentes veem luxo alemão a preços japoneses se entenderem o compromisso de manutenção e usarem especialistas independentes, em vez de concessionárias que cobram taxas premium. Sob o capô, há um motor 4 cilindros turbo de 2,0 litros que produz 255 cavalos de potência com um sistema híbrido leve. O motor M254 prova ser razoavelmente confiável quando mantido com trocas de óleo a cada 16.000 km, usando óleo sintético aprovado pela Mercedes. A transmissão automática de 9 marchas requer trocas de fluido a cada 64.000 km, custando de 300 reais a 500 reais para evitar problemas a longo prazo. A Consumer Reports classifica o Classe E como média em confiabilidade. Os custos de manutenção permanecem altos, mais gerenciáveis com especialistas independentes da Mercedes. Os serviços de rotina custam de os 300 reais a os 500 reais. As trocas de óleo custam de os 150 aos 200 reais e os serviços maiores chegam aos 2.000 reais aos 3.500 reais. A suspensão pneumática nos modelos da linha AMG adiciona de os 2.000 reais a 4.000 reais em custos de reparo em torno de 128.000 a 160.000 km. A oportunidade de depreciação é que os modelos Classe E de 2022, que custam os 65.000 reais novos, são vendidos por 32.000 reais aos 38.000 reais, com 56.000 km, perdendo mais de os 30.000 reais em valor. Você está comprando luxo de estrela de 3 pontas com tecnologia avançada pelo preço de um Camry, enquanto orça de 3.000 reais aos 4.000 reais anualmente para manutenção por meio de especialistas independentes.
Evite a complexidade da suspensão pneumática. Os primeiros proprietários sentem profundamente a depreciação. Os segundos proprietários, aos 35 mil dólares, desfrutam do luxo da Mercedes se orçarem para manutenção. Mas a depreciação da Mercedes corresponde ao que a Lexus alcançou sem os custos de manutenção. O número 5 responde a isso. Top 8 Lexus ES350 2022 a 2024. Agora vamos analisar o padrão ouro de confiabilidade no segmento de luxo. O Lexus ES350 perde de 35% a 40% do seu valor em 3 anos. Esta é uma depreciação menor do que os concorrentes alemães, mas ainda cria oportunidades para compradores que desejam luxo sem os pesadelos de manutenção alemães. Esses sedãs elegantes mantêm melhor o valor porque a reputação de confiabilidade da Lexus permanece forte, mas a depreciação de 3 anos ainda cria uma economia de 15 mil reais a 20 mil reais. Sob o capô está o comprovado V6 2GR FKS de 3,5 litros da Toyota, que produz 302 cavalos de potência. Esta é uma potência naturalmente aspirada, evitando a complexidade do turbo e proporcionando uma aceleração suave. A transmissão automática de 8 velocidades é a prova de balas quando mantida com trocas de fluido a cada 96 mil quilômetros, custando de 200 a 300 reais em oficinas independentes. A Consumer Reports classifica consistentemente o ES350 como altamente confiável. Os custos de manutenção permanecem notavelmente baixos para sedãs de luxo. As trocas de óleo custam de R$60 a R$90. Os serviços de rotina custam de R$150 aos R$300. Os serviços maiores chegam aos R$800 a os R$1.200. Os mecânicos raramente veem esses, exceto para manutenção de rotina, e exemplos de mais de 320 mil quilômetros permanecem comuns. A proposta de valor é que os modelos ES350 de 2022, que custam 48 mil reais novos, são vendidos por os 30 mil reais aos 34 mil reais, com 48 mil quilômetros, perdendo os 16 mil reais em valor. Você está comprando luxo Lexus com confiabilidade Toyota por preços depreciados, mantendo-o por custos que fazem os concorrentes alemães parecerem financeiramente absurdos. Orçamento de 1 mil reais aos 1.500 reais anualmente para manutenção. Os primeiros proprietários desfrutam de confiabilidade, mas sentem a depreciação. Os segundos proprietários ao 32 mil reais desfrutam de luxo com custos de manutenção, Camry, e confiabilidade à prova de balas. Mas o valor do sedã Lexus corresponde ao que eles alcançaram com seu SUV de luxo? O número 4 responde a isso. Top 9 Lexus RX 350 2022 a 2024. O crossover de luxo mais popular do mercado também oferece um ótimo negócio para compradores de usados. O Lexus RX 350 perde de 38% a 42% do seu valor em 3 anos porque a procura por crossovers permanece forte e a fiabilidade da Lexus mantém os valores de revenda mais elevados do que os concorrentes. No entanto, a depreciação de 3 anos ainda cria uma poupança de 18 mil a 22 mil dólares, ao mesmo tempo que oferece luxo com custos de manutenção que não exigirão uma segunda hipoteca. Sob o capô está o comprovado 3,5 litros 2GR FKS V6 da Toyota, que produz 295 cavalos de potência, o mesmo motor naturalmente aspirado que se mostra à prova de bala em Camrys, Highlanders e Sienas, evitando a complexidade do turbo. A transmissão automática de 8 velocidades é totalmente fiável quando mantida com mudanças de fluido a cada 96 mil quilômetros, custando de 250 a 350 dólares. A Consumer Reports classifica consistentemente o RX 350 como um dos SUVs de luxo mais fiáveis disponíveis. Os custos de manutenção permanecem notavelmente razoáveis. As trocas de óleo custam de 70 a 100 dólares. Os serviços de rotina custam de 200 a 350 dólares. E os serviços principais chegam a 1.000 a 1.500 dólares. Os mecânicos raramente os veem para além da manutenção de rotina, e exemplos com mais de 400 mil quilômetros permanecem surpreendentemente comuns.
A realidade financeira é que os modelos RX 350 de 2022, que custam 52 mil dólares novos, são vendidos por 32 mil a 36 mil dólares, com 48 mil quilômetros, perdendo 18 mil dólares em valor. Está a comprar luxo Lexus com fiabilidade Toyota e capacidade de 3 filas por preços depreciados, mantendo-o a custos que fazem com que os concorrentes alemães pareçam desastres financeiros. Orçamento de 1.200 a 1.800 dólares anualmente para manutenção. Os primeiros proprietários desfrutam da fiabilidade, mas sentem a depreciação. Os segundos proprietários, a 34 mil dólares, desfrutam do valor de um SUV de luxo, com custos de manutenção de Highlander. Mas será que o valor do crossover Lexus corresponde ao que a Genesis conseguiu com o seu SUV de luxo? O número 3 responde a isso. Top 10 Genesis GV70 2022 a 2024. Em seguida, temos um recém-chegado elegante que está rapidamente a tornar-se um favorito para quem procura valor. O Genesis GV70 perde de 48% a 52% do seu valor em 3 anos, porque a marca Genesis não tem reconhecimento de prestígio, criando enormes pechinchas de SUV de luxo para compradores que priorizam a substância em vez dos emblemas. Estes crossovers de luxo coreanos depreciam-se como pedras, ao mesmo tempo que oferecem uma engenharia que se revela surpreendentemente durável e custos de manutenção que rivalizam com os dos concorrentes japoneses. Sob o capô está um motor de 4 cilindros turbo de 2,5 litros, que produz 300 cavalos de potência, ou um V6 biturbo de 3,5 litros opcional, que produz 375 cavalos de potência. O motor de 4 cilindros é mais fiável a longo prazo, e a transmissão automática de 8 velocidades é durável quando mantida com mudanças de fluido a cada 64 mil quilômetros, custando de 250 a 350 dólares. A Consumer Reports classifica o GV70 acima da média em termos de fiabilidade. Os custos de manutenção permanecem notavelmente razoáveis para SUVs de luxo. As trocas de óleo custam de 80 a 120 dólares. Os serviços de rotina custam de 200 a 350 dólares. E os serviços principais chegam a 1.200 a 2.000 dólares. A garantia do trem de força de 10 anos e 170 mil quilômetros é transferida para os segundos proprietários, proporcionando uma cobertura que as marcas alemãs não igualarão. A depreciação cria oportunidade. Os modelos GV70 de 2022, que custam 50 mil dólares novos, são vendidos por 26 mil a 30 mil dólares com 48 mil quilômetros, perdendo mais de 22 mil dólares em valor. Está a comprar luxo legítimo com tecnologia avançada, materiais premium e cobertura de garantia pelo dinheiro de um Honda CR-V, mantendo-o a custos que não destruirão os orçamentos. Os primeiros proprietários arrependem-se profundamente da depreciação. Os segundos proprietários, a 28 mil dólares, desfrutam de pechinchas de SUV de luxo que os concorrentes alemães não conseguem igualar. Mas será que o valor do SUV Genesis corresponde ao que a Acura conseguiu com o seu crossover de luxo? O número 2 responde a isso. Top 11 Acura MDX 2022 a 2024. Nosso vice-campeão é um SUV versátil de 3 fileiras que combina luxo com durabilidade lendária. O Acura MDX perde de 40% a 45% de seu valor em 3 anos, porque a Acura carece de prestígio alemão e a concorrência de SUVs de 3 fileiras aumentou. No entanto, essa depreciação cria oportunidades para compradores que desejam luxo de 3 fileiras com confiabilidade Honda e custos de manutenção que não exigirão planejamento financeiro. Sob o capô está o comprovado J35 V6 de 3,5 litros da Honda, produzindo 290 cavalos de potência, a mesma arquitetura de motor que impulsiona Pilots, Odysseys e Ridgelines para mais de 300 mil milhas, oferecendo potência suave. A transmissão automática de 10 velocidades requer trocas de fluido a cada 40 mil milhas, custando de 205 Nissanes a 350 para evitar problemas de longo prazo. A Consumer Reports classifica o MDX como altamente confiável. Os custos de manutenção permanecem notavelmente razoáveis.
As trocas de óleo custam de US$ 70 a 100 dólares. Os serviços de rotina custam de US$ 200 a 350 e os serviços principais chegam aos mil dólares aos 1.500 dólares. O Super Handling All-Wheel Drive SHWD requer trocas de fluido do diferencial traseiro a cada 30 mil milhas, custando de 150 a 200 dólares, mas se mostra mecanicamente durável. A proposta de valor é que os modelos MDS de 2022, que custam R$ 52 mil novos, são vendidos por os 30 mil dos 34 mil com 30 mil milhas, perdendo os 20 mil em valor. Você está comprando luxo de 3 fileiras, com confiabilidade Honda, dinâmica SHAWD e materiais premium por dinheiro Highlander, mantendo-o por custos que fazem os concorrentes alemães parecerem financeiramente absurdos. Orçamento de US$ 1.500 a US$ 2.000 anualmente para manutenção. Os primeiros proprietários sentem a depreciação. Os segundos proprietários, aos 32 mil desfrutam de luxo de 3 fileiras, com custos de manutenção de CRV e durabilidade Honda. Mas o valor de 3 fileiras da Acura corresponde ao que um sedã de luxo alcançou ao se tornar a barganha de depreciação final? O número 1 responde a isso. Top 12 Lexus LS 500 2022 a 2024. Finalmente, chegamos à barganha de luxo final para aqueles que querem o melhor sem a dor de cabeça. O carro de luxo absoluto que vale a pena possuir após a garantia é o Lexus LS 500. Este é um veículo que perde de 50% a 55% de seu valor em 3 anos. Apesar de ser o sedã carro-chefe da Lexus, criando oportunidades para compradores que desejam o máximo de luxo, com confiabilidade Toyota e custos de manutenção razoáveis em comparação com os carros-chefes alemães. Sob o capô está um V6 biturbo de 3,5 litros, produzindo 416 cavalos de potência, com potência adequada entregue através de uma transmissão automática de 10 velocidades. O biturbo adiciona complexidade, mas se mostra confiável quando mantido com trocas de óleo a cada 10 mil milhas, usando óleo sintético de qualidade custando de US$ 100 a 150. A suspensão a ar requer substituição eventual em torno de 100 mil a 120 mil milhas, custando de os 3 mil a os 5 mil. Mas isso representa manutenção planejada em vez de falha catastrófica. A Consumer Reports classifica o LS500 como médio em confiabilidade. Isso é menor do que outros modelos Lexus, devido ao aumento da complexidade, mas ainda significativamente melhor do que os concorrentes alemães, que sofrem pesadelos elétricos e falhas no turbo. Os custos de manutenção permanecem razoáveis para o luxo carro-chefe. As trocas de óleo custam de $100 a 150. Os serviços de rotina custam de os R$ 300 aos R$ 500 e os serviços principais chegam aos R$ 1.500 aos R$ 2.500 versus os R$ 4.000 aos R$ 7.000 para equivalentes do Mercedes S-Class ou BMW Série 7. A oportunidade de depreciação é que os modelos LS500 de 2022 que custam 80 mil novos são vendidos por os 38 mil aos 45 mil com 30 mil milhas, perdendo mais de os 38 mil em valor. Isso é catastrófico para os primeiros proprietários, mas cria barganhas de luxo carro-chefe para compradores secundários inteligentes. Você está comprando couro costurado à mão, acabamento em vidro Quirico, tecnologia avançada e confiabilidade Lexus por dinheiro Camry, enquanto orça de R$ 2.500 a R$ 3.500 anualmente para manutenção que não rivalizará com os pagamentos da hipoteca. A chave é entender o que você está recebendo. Luxo carro-chefe com engenharia Toyota por baixo, o que significa que os custos de manutenção permanecem gerenciáveis ao usar especialistas Lexus independentes em vez de concessionárias. Os primeiros proprietários que compram novos aos 80 mil sentem a depreciação catastroficamente. Perder os 38 mil em 3 anos dói, independentemente da renda. Os segundos proprietários que compram ao ar 42 mil desfrutam de luxo carro-chefe com custos de manutenção que os carros-chefes alemães não conseguem alcançar sem destruir contas bancárias.
Aí está. 12 carros de luxo provando que a depreciação cria oportunidade quando você entende os custos de manutenção. Do Gênesis perdendo os 25 mil reais aos carros-chefes Lexus caindo o 38 mil reais, estes oferecem luxo por preços depreciados se você orçar para a manutenção. Nosso próximo vídeo expõe carros de luxo que parecem barganhas, mas destroem contas bancárias com reparos. Se esta análise mudou a forma como você vê o mercado de carros de luxo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história automotiva e os segredos financeiros que eles tentaram enterrar. Invista no seu futuro. O próximo tesouro de informações será aberto em breve.